Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa Escola Bíblica CSN e na aula de hoje vamos falar sobre oração e vida devocional. Esse assunto é importantíssimo, essencial, indispensável para todo cristão. Bom, a própria Bíblia fala em diversos versículos, várias passagens sobre a importância de orar sempre. O próprio Jesus, né, o próprio Cristo, nos deu o exemplo quando ele constantemente separava, né, tirava um momento à parte para orar, subia o monte para orar. Então, o próprio Jesus demonstrou através de atitudes como é importante nós termos uma vida de oração e também uma vida devocional. Bom, como essa aula você está assistindo através do YouTube, eu vou pedir algumas coisas a você. Vou pedir que você, se tiver alguma dúvida, você escreva nos comentários e a gente vai te responder. Mas também nos comentários você pode deixar o seu feedback, o que você achou da aula, se você gostou. Você também pode dar dicas, né? Talvez você tenha algo para compartilhar a respeito da oração, da vida devocional, algum testemunho. Então, ao campo dos comentários aqui no nosso canal, nesse vídeo do YouTube, você pode ficar à vontade para escrever lá, tá bom? Eu vou pedir também que, se você gostar do vídeo, que você deixe aí a sua curtida e se inscreva no canal da nossa escola para você ficar por dentro também dos próximos vídeos, das próximas aulas que nós vamos estar postando aqui, perfeito? Então vamos lá, vamos falar sobre oração e vida devocional. Provavelmente você já deve ter ouvido diversas mensagens a respeito da importância da oração. Então, nesse vídeo, nessa aula, vou focar mais em falar sobre como a gente desenvolve uma vida de oração e uma vida devocional. É claro que eu vou explicar o que é oração, os tipos de oração, né, o que é vida devocional, mas eu quero focar em como a gente pode construir uma vida de oração, como a gente pode construir uma vida devocional na prática. Tá animado? Então prepara aí caneta, papel e vamos à nossa aula. Vamos lá. O que é a oração? Vamos falar aqui, fazer um resumo para vocês, deixa eu te mostrar aqui o mapa mental, o que a gente vai tratar aqui, né? Vamos falar sobre o que é oração, vamos falar sobre 5 estratégias para você desenvolver uma vida de oração. Essas 5 estratégias aqui, se você colocar em prática, vai te ajudar muito a você desenvolver uma vida de oração ou facilitar também a sua vida diária de oração. Vamos falar também sobre o que acontece quando nós oramos. Jonatas, mas quando eu oro, às vezes não acontece nada, os milagres não acontecem. Toda vez que a gente ora, alguma coisa acontece. E eu vou te falar o que acontece quando a gente ora, por mais que você não consiga ver. Vou falar também sobre o poder da oração, né? A importância e a eficácia do poder da oração. Vamos falar também sobre o que é vida devocional. Vamos falar sobre 3 malefícios de não se ter uma vida devocional e 3 benefícios de ter uma vida devocional. Isso e mais algumas coisas nós vamos tratar nessa aula, ok? Vamos lá. O que é oração? Oração é um meio de falar com Deus, pelo qual nos relacionamos com Ele, expressando nossos louvores, agradecimentos, confissões e pedidos. É uma prática central na vida espiritual, que nos permite conectar com o Senhor. Bom, quando a gente quer falar com alguém, algum amigo, algum parente, a gente usa o telefone, a gente usa o WhatsApp, usa as redes sociais, manda um direct. Mas para falar com Deus, o nosso caminho é através da oração. Então, se você não ora, a sua comunicação com Deus ela é inexistente. Então a gente precisa entender isso. E na mesma frequência que eu mando o WhatsApp, a gente precisa também orar, falar com Deus. Ok? Então por isso que a oração ela é tão importante. Vamos lá, vamos continuar aqui. Qual a importância da oração na vida cristã? Já falei algumas coisas, mas vamos focar em mais algumas coisas. Bom, ela é importante porque é por meio dela que estabelecemos e fortalecemos o nosso relacionamento pessoal com Deus. Ela nos permite expressar nossa dependência de Deus, buscando sua orientação,
conforto e intervenção em nossas vidas. Além disso, a oração é um meio pelo qual exercitamos a nossa fé, submetemos nossas vontades a Deus e nos alinhamos mais com seus propósitos. Então, ela é importante na vida cristã, não só porque ela é um meio pelo qual eu falo com Deus, mas também é uma forma pela qual eu exercito. Opa, deixa eu voltar aqui que ficou estranho. Eu exercito a minha fé, tá? E também submeto as minhas vontades a Deus e me alinho mais com os propósitos de Deus para minha vida. Tem muitas pessoas que às vezes dizem: eu tenho dificuldade de entender qual é o propósito de Deus para minha vida. Talvez esteja faltando aí um pouco mais de oração, né? Quanto mais a gente conversa com Deus, mais a gente entende o propósito dele para nossa vida. É através da oração que a gente vai entendendo, que os nossos olhos vão se abrindo e o nosso entendimento vai compreendendo qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Não adianta a gente ler o livro inteiro, um livro muito bom, né, a respeito do propósito, que é uma vida com propósitos, né? Não adianta a gente ler esse livro inteiro se a gente não ora, ok? Então, por isso que a oração tem essa importância tão grande, porque ela nos ajuda a nos alinhar com o propósito de Deus para a nossa vida e também é uma forma que nós exercitamos a nossa fé. Quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa vida, as nossas petições, os nossos medos, os nossos anseios diante de Deus, estamos exercitando a nossa fé, estamos dizendo a Ele: Senhor, eu confio em Ti. Por isso eu estou falando contigo. Estou levando as minhas petições a Ti porque eu confio, porque eu tenho fé no Senhor. Então, ela é importante porque nós exercitamos a nossa fé e nos alinhamos com o propósito de Deus para nossas vidas. Bom, agora eu quero falar com vocês a respeito de os tipos de oração. Existem alguns tipos de oração. E eu quero tratar com vocês. Vamos lá, vamos falar sobre alguns tipos de oração. Vamos lá. Primeiro tipo de oração que eu queria falar com vocês é a respeito da oração de louvor e adoração. Nesse tipo de oração, né, nós louvamos a Deus pelo que Ele é, exaltando sua santidade, graça, amor, poder e majestade em nossa adoração. Então, é uma oração que a gente foca mais em louvar, engrandecer a Deus, adorar a Deus através das nossas palavras, ok? Um outro tipo de oração, muito importante também, é a oração de agradecimento ou oração de ações de graças. Nela expressamos nossa gratidão a Deus por suas inúmeras bênçãos, reconhecendo cada uma como um sinal de sua bondade e de sua provisão, né? Um outro tipo de oração muito importante também é a oração de confissão. Nela, nós confessamos nossos pecados e falhas, buscando o perdão e a purificação de Deus para manter um relacionamento limpo e transparente com Ele, né? A nossa santidade. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, mas também através da oração, através da confissão dos nossos pecados através da oração. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a gente precisa confessar a Deus, precisamos implementar esse tipo de oração na nossa vida devocional, uma oração de confissão. A não ser que você não seja pecador. Como eu sou, eu preciso desse tipo de oração. Todos que são pecadores precisam implementar esse tipo de oração em suas vidas. Um outro tipo de oração muito importante é a oração de súplica ou petição, onde nós apresentamos nossas necessidades e desejos a Deus, pedindo sua ajuda e intervenção direta em nossas vidas. Não há nada de errado e até temos orientações bíblicas que nos incentivam a orar a Deus para pedir, né? Pedirmos ao Pai, né? Tudo que nós temos de necessidade, nós pedimos a Ele. Então, essa oração também precisa ser uma oração que a gente precisa implementar na nossa vida, uma oração de súplica, de petição. Tudo que nós temos necessidade, nós
devemos e podemos pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai, que supre todas as nossas necessidades. Um outro tipo de oração é a oração intercessória. Esse tipo de oração é onde nós oramos pelos outros. Nós pedimos a Deus que intervenha em suas vidas, trazendo salvação, cura e qualquer outra ajuda necessária. Então é um tipo de oração que a gente intercede pelas pessoas, intercede pelos familiares, pelos amigos, intercedemos pela nação, pelas autoridades. Então é um tipo de oração que a gente pede pelo outro. Na oração anterior, né, falamos sobre oração de súplica e petição, que pedimos para Deus a respeito das nossas necessidades. Já na oração intercessória, pedimos pelas outras pessoas, intercedemos pelas outras pessoas, pelo nosso país e por aí vai. O outro tipo de oração muito importante é a oração de consagração ou oração de dedicação, onde nós oferecemos a Deus, nos dedicamos nossas vidas ao seu serviço e buscamos viver de acordo com a sua vontade. É uma oração onde nós nos entregamos a Ele, consagramos a Ele as nossas habilidades, os nossos dons, tudo que nós temos, consagrando a Ele para o seu serviço, para fazer a sua vontade. Continuando, um outro tipo de oração muito importante é a oração de batalha espiritual. Nesse tipo de oração, utilizamos a autoridade dada por Cristo a nós, a igreja, né, ao corpo dele, aos membros do corpo dele, para combater o mal espiritual, defendendo-nos das forças das trevas que tentam nos afastar de Deus. Então, é uma oração de guerra, é uma oração de batalha, onde nós clamamos e usamos a autoridade do nome de Jesus, do sangue de Jesus, para quebrar toda artimanha, desfazer todo o laço do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa igreja, ok? Eu espero que você esteja gostando da aula. Esteja anotando. Se você ficar com alguma dúvida, se eu estiver falando rápido demais, você pode voltar ao vídeo, né, ver de novo, tá? Mas vamos seguir daqui. E não se esqueça também, se surgir alguma dúvida relacionada a qualquer tipo de oração que eu esteja falando, que eu estou falando aqui de uma maneira bem resumida, né, para a aula não ficar muito extensa. Então, se algum tipo de oração que eu falei até agora surgiu alguma dúvida, você pode falar comigo lá nos comentários, ok? Vamos continuar? Então vamos lá. Um outro tipo de oração muito importante é a oração de escuta ou contemplativa. Nela nós nos esforçamos para ouvir a voz de Deus, meditando em sua palavra e buscando sentir sua presença de forma mais íntima e profunda. É o tipo de oração que a gente tira um tempo para a gente ler, meditar na palavra de Deus, ficar em silêncio para ouvir o Espírito Santo, para ouvir Deus falar diretamente ao nosso coração, ao nosso espírito. E muitas vezes na oração, às vezes Deus não nos responde porque a gente não dá nem tempo. A gente ora correndo, fala tudo que a gente quer falar, pede tudo que a gente quer pedir e encerra a oração e vai embora. Às vezes a gente não dá nem um tempo de ficar em silêncio, tentando entender, ouvir a voz de Deus. É como se você estivesse falando com um amigo, falando, e quando ele começasse a querer falar com você, você virasse as costas e fosse embora. Então, esse tipo de oração é muito importante. A gente parar sem pressa, sem ter pressa, né, para ler, meditar na palavra de Deus e passar um tempo ouvindo, aguardando, sentindo o Espírito Santo ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma, ok? Um outro tipo de oração, a nossa última oração que nós vamos falar aqui, é a oração em línguas. Uma forma de oração em que nós nos comunicamos com Deus através de um idioma espiritual dado pelo Espírito Santo. Essa prática pode fortalece, na verdade, né, a nossa vida espiritual, pois nos permite orar de maneira que transcende nosso entendimento intelectual e nos conecta diretamente com Deus em um nível espiritual. Bom, o falar em língua, o orar em língua, né, aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Então, quando eu oro em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Porém, ao contrário das outras orações, que eu tenho ciência do que eu estou falando, quando eu oro em línguas eu não sei o que eu estou falando. Mas o Espírito Santo de Deus, né, e o falar em línguas fala diretamente a Deus, e
a minha vida é edificada através desse tipo de oração. Então, eu separei esses tipos de oração aqui, para que a gente conheça, né, algumas formas de orar, né? Existem várias formas de orar. Então, vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental, ok? Falamos aqui sobre os tipos de oração. E agora, deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu tirar isso aqui. Ok. Agora vamos falar, né, sobre 5 estratégias para desenvolver uma vida de oração. Bom, a gente viu ali, né, alguns tipos de oração que existem, né? Mas aí pode ficar a dúvida. Poxa, eu entendi, eu sei que tem várias maneiras de orar, mas eu tenho muita dificuldade de orar. Eu não consigo parar para orar. Quando eu lembro de orar, já está no final do dia, eu faço aquela oração, obrigado por tudo e vou dormir, eu já estou quase dormindo, e eu não consigo me dedicar à oração. E eu queria orar mais vezes, né? O Daniel orava 3 vezes por dia, porque Daniel, ele tinha uma disciplina. Então a gente precisa ter uma disciplina para orar, como para tudo na nossa vida. Disciplina para estudar, para trabalhar. Para oração não é diferente. A gente precisa ter uma disciplina para orar. Vamos falar agora sobre as 5 estratégias para desenvolver uma vida de oração. Primeira, anota aí, hein? Estabeleça horários regulares de oração. Crie um horário fixo para orar todos os dias. E fazendo isso, né, vai ajudar a gente a construir um hábito consistente. Escolha momentos do dia em que você possa estar tranquilo e sem interrupções, como pela manhã, ao acordar, ou à noite antes de dormir. Uma das coisas que atrapalha muito, né, a gente a orar é as interrupções, né? E geralmente o celular é algo que atrapalha muito, porque o celular é notificação o tempo todo. Então, afastar o celular, deixar o celular distante quando a gente vai orar já é uma boa estratégia, né? Então, mas a gente separar um horário para a gente orar é essencial. A gente ter esse horário fixo. Bom, cada um vai ter o seu melhor horário para orar, né? Cada um tem a sua vida, tem seu cronograma diário, né? Então, cada um vai ter facilidade para orar. Muitas pessoas, né, dizem que orar de madrugada é melhor, né? Porque a fila é menor, né? A fila não é menor, né? Não existe fila diante de Deus. Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, não existe fila diante de Deus, porque ele, pela sua onisciência, onipotência, ele consegue escutar todos ao mesmo tempo e atender a todos ao mesmo tempo. Então, orar de madrugada não é melhor porque a fila é menor. É melhor porque não tem tanta interrupção. Mas, porém, para muitas pessoas, orar de madrugada vai ser muito difícil levantar. Precisa ter um esforço muito grande. Geralmente, quem ora de madrugada ou é um super crente, se é que existe, ou é uma pessoa muito disciplinada, né? Então, se você puder orar de madrugada, ótimo. Mas se você não puder, um ótimo horário para você orar é logo assim que você acorda, antes de fazer qualquer coisa. Até porque você também vai estar entregando a Deus a sua primícia do tempo, o seu primeiro momento do dia, você vai estar entregando a Deus, você vai estar orando a Deus. Então, orar logo pela manhã é uma ótima estratégia, é um ótimo momento para orar. Mas você pode, né, ficar à vontade para estabelecer o horário que se encaixa melhor na sua rotina, mas é essencial que você estabeleça, olha, vai ser todo dia 3 horas da tarde, que é o momento que eu estou mais tranquilo, ou vai ser às 7 da manhã, ou vai ser 3 da manhã. O ideal é você encontrar o momento em que você vai estar mais tranquilo. Não deixe para orar quando você estiver no fim do dia e muito cansado. Provavelmente a sua oração vai ser muito curta, e muito complicada, tá? Mas estabeleça um horário para orar, porque é uma ótima estratégia. Vamos à nossa segunda estratégia? Vamos lá. Segunda estratégia aqui para a gente criar um hábito de oração, né? Deixa eu botar aqui e acertar. Pronto. Crie um espaço de oração, um local de oração. Designar um espaço específico em sua casa para a oração pode ajudar
a entrar no estado de espírito adequado para se conectar com Deus. Esse espaço deve ser um local tranquilo e confortável, onde você possa se sentir livre para expressar seus pensamentos e sentimentos a Deus, né? O próprio Jesus, né? Ele falou, olha, quando for orar ao Pai, entra no teu quarto, fecha a porta e no secreto você fala. Olha só, Jesus, ele falou, deu uma estratégia ótima, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Por quê? Deixar a porta aberta, talvez sua casa for muito movimentada, vai entrar gente ali, vai atrapalhar, vai quebrar o clima, enfim. Então, escolha um local que seja adequado, onde você possa ficar a sós, à vontade com Deus, onde não vai ter interrupções, ok? Então, falamos no primeiro sobre a gente escolher um horário e agora estamos falando sobre escolher um local, tá? Então, você, dentro aí da sua realidade, vai identificar o melhor local para você ter os seus momentos de oração, ok? Vamos para o terceiro? Vamos lá. Terceiro, use escrituras como guia. Use a palavra de Deus, use a Bíblia como guia para a oração. Incorporar versículos bíblicos em suas orações pode enriquecer a sua comunicação com Deus. Escolha passagens que ressoem com suas necessidades ou situação atual e use-as como base para as suas orações. Então, ler antes de orar é muito importante, é essencial. E até tem um livro, eu não lembro o nome na internet, mas que eu vi na internet, né, mas que fala sobre orando a palavra de Deus. Então, o ideal é a gente ler um versículo e declarar o versículo. Ler as promessas de Deus e declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, antes de orar, é sempre bom a gente ler um texto, né, e colocar aquele texto, inserir esse texto em nossas orações. Ok? Vamos lá. Quarta estratégia, pratique a oração contínua. Além dos momentos dedicados exclusivamente à oração, tente manter uma linha de comunicação aberta com Deus ao longo do dia. Isso pode incluir conversas breves, agradecimentos ou pedidos rápidos enquanto você realiza suas atividades diárias. Essa estratégia aqui é muito importante para ter uma prática de oração contínua. Vamos supor que você entendeu que você precisa ter um momento para você orar. E você escolheu lá, olha, o meu melhor momento para orar é 7 da manhã, antes de fazer as coisas, 6 da manhã, um exemplo. Bom, eu escolhi o horário, eu defini, o melhor horário, o melhor local para eu estar orando é o meu quarto. Então você define o horário, o local, aí você já separou sua Bíblia para ler antes de orar, ok? Seguiu as 3 estratégias, fechado? Então você vai para a quarta. A quarta é você desenvolver uma prática de oração contínua, ou seja, você está constantemente falando com Deus. Está cozinhando, né? Como está aqui na nossa figura. Você está cozinhando, você está falando com Deus. Né? Para orar não precisa fechar o olho. Para orar você não precisa sempre estar de joelhos, né? É sempre bom nos prostrarmos diante de Deus, mas se você estiver em um local que não dá para se ajoelhar, ora sem ajoelhar. Se você está num local que não dá para fechar os olhos, ora sem fechar os olhos. Mas está cozinhando, está falando com Deus, está dirigindo, está falando com Deus, está fazendo qualquer outra atividade, está arrumando a casa, qualquer outra coisa, você precisa ter essa conversa diária com Deus, está na condução, né? Vai falando com Deus, não deixe para falar, para orar com Deus só no momento, na hora estipulada. Tá bom? Talvez você estipulou o seu horário de oração 9 horas da noite e você não orou durante o dia, não falou com Deus durante o dia. Aí chega 9 da noite, acontece alguma coisa, você não consegue orar, passou o dia sem falar com Deus. Mas vamos supor que você coloque essa quarta estratégia em prática e você falou com Deus o dia todo, trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra coisa, você esteve em contato com Deus. Chegou 9 horas da noite, não conseguiu orar, você já teve um dia todo conversando com Deus, entendeu? Então, essa prática de oração contínua é essencial. E quanto mais a gente ama Deus, mais a gente quer falar com Ele. A gente não espera
estar num culto para louvar a Deus, para orar. A gente está louvando e orando ao Senhor em todo o tempo, ok? Então, implemente também essa prática, essa sugestão, essa estratégia na sua vida de sempre estar falando com Deus aonde quer que você esteja. Vamos para a quinta? Quinta e última estratégia: faça um diário de oração. Manter um diário de oração pode ser uma forma poderosa de refletir sobre suas conversas com Deus. Anote suas orações, as respostas que recebeu e como sua vida espiritual está evoluindo. Isso não apenas ajuda a manter um registro de sua jornada espiritual, mas também pode ser uma fonte de encorajamento nos momentos de desafio. Quando a gente pede algo a Deus nas orações, é sempre bom a gente botar a data e botar o pedido. E quando a gente receber a bênção, a gente lembrar também. E quando a gente vai orar pedindo alguma coisa a Deus e a gente lembra e tem anotado as bênçãos recebidas, as respostas que Deus nos deu, isso nos encoraja a orar com mais fé, com mais esperança, com mais confiança no Senhor. E registrar esses momentos de oração é sempre importante. Então, a quinta e última estratégia que eu queria compartilhar com vocês é essa: fazer um diário de oração. Vamos voltar lá agora para o nosso mapa mental, né? Falamos então, recapitulando, falamos aqui sobre 5 estratégias que nós precisamos implementar na nossa vida de oração, né? Que é estabelecer horários regulares de oração, criar um espaço, um local para orar, sem interrupções, usar as escrituras como guia, usar a palavra de Deus antes de orar, praticar a oração contínua, onde quer que a gente esteja, a gente está sempre orando, e também fazer um diário de oração. Bom, essas foram algumas estratégias que eu achei interessante compartilhar com vocês. Não basta apenas a gente ter o desejo de orar e conhecer e saber da necessidade da oração em nossas vidas. É importante a gente acordar focado e com estratégias para ter um dia inteiro conectados com o Senhor através da oração. Vamos lá, agora vamos falar sobre o que acontece quando nós oramos. Toda vez que a gente ora, algumas coisas acontecem. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que acontecem quando a gente ora, quando a gente clama a Deus, quando a gente deposita a nossa confiança e a nossa esperança em Deus através das nossas orações. Vamos lá? Tá preparado? Anota aí. A primeira coisa que acontece é que a nossa fé, ela é renovada. Toda vez que a gente ora, a gente levanta e termina a oração com mais fé. A oração, ela fortalece a nossa fé. Toda vez que a gente fala com Deus, que a gente lança diante de Deus as nossas necessidades, as nossas ansiedades, coloca diante de Deus os nossos planos, a gente sai e termina a oração com a fé renovada. Uma outra coisa que acontece quando nós oramos é que o nosso relacionamento com Deus, ele se torna mais profundo. Bom, se eu perguntar para você qual é a pessoa que você tem mais intimidade, tem um relacionamento mais profundo, provavelmente é a pessoa que você mais convive ou mais conviveu na sua vida. E é a pessoa que você mais conversou ou conversa. O amigo que você tem mais intimidade ou amiga é a pessoa que você mais conversa. Se você nunca conversou ou conversa pouco com uma pessoa, provavelmente você tem pouca intimidade com essa pessoa. Então, quando a gente conversa com Deus, quando a gente ora, quanto mais a gente ora, mais o nosso relacionamento com Deus se aprofunda, se torna mais forte, mais estruturado. Então, além da nossa fé ser renovada, quando nós oramos, o nosso relacionamento com Deus se torna mais profundo. E uma terceira coisa que acontece é que nós nos fortalecemos diante das adversidades. Quando nós oramos, as adversidades, as lutas, os desafios, as provações, não que elas diminuam, não que elas se tornam menores, mas nós crescemos diante dela. Daniel era um jovem extremamente corajoso,
Mas vamos ver o segredo dele. O segredo dele era a oração contínua, era um relacionamento profundo com Deus. Por isso que quando ele foi lançado na cova dos leões, aquilo não o fez negar a Deus, porque ele tinha um relacionamento estruturado, profundo com Deus, feito através da oração. Por isso, a oração, ela renova a nossa fé, fortalece a nossa fé, ela molda e torna o nosso relacionamento com Deus mais profundo, e a oração também nos fortalece, nos torna maiores diante das nossas adversidades e desafios, ok? Então, essas são algumas coisas que acontecem quando nós oramos, ok? É algo que a gente não vê, mas é algo que acontece. Vamos lá. Continuando aqui, a oração, ela tem poder, né? Tem até um louvor muito conhecido, né, que diz que eu creio no poder da oração. Então vamos lá. Vamos ler aqui um texto bíblico, né? Tiago, capítulo 5, versículo 16. E aqui diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, não é toda a oração que é poderosa e eficaz. Orar, como já falamos aqui na aula, é falar com Deus. Qualquer pessoa pode falar com Deus, mas a oração poderosa, a oração eficaz, é apenas a oração do justo, a oração de quem tem uma vida diante de Deus. Um tempo atrás eu vi um vídeo, se deve achar na internet, que ficou conhecido como oração da propina. Eram alguns políticos lá, alguns deputados, né, filmaram eles orando, agradecendo a Deus pela propina, pelo dinheiro que eles tinham desviado. Pessoal, meu Deus do céu. E tem esse vídeo no YouTube, né? Oração da propina, né? Então, imagina Deus escutando escutando uma oração dessa. Os camaradas lá agradecendo a Deus pelaquela propina. Então, qualquer um pode falar com Deus. Agora, ser ouvido, ser atendido por Deus e ter uma oração eficaz, efetiva e poderosa é apenas, como diz a palavra de Deus, é a oração de um... Opa, deixa eu voltar aqui que ficou estranho. É a oração de um justo. Então, quando você tem uma vida diante de Deus, que se coloca diante de Deus em humildade, em simplicidade, em integridade, e você sendo justo diante de Deus, a sua oração tem poder. A sua oração é uma oração eficaz. Então, oração tem poder? Tem. Depende de quem faz a oração. Ficou respondido? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Eu espero que você esteja gostando da aula, espero que você esteja anotando. E não esqueça, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá nos comentários e deixar o seu comentário. Vamos lá. Vamos passar agora, irmãos, vamos falar sobre a vida devocional, a importância de se construir, né? De ter uma vida devocional. Vamos lá. O que é vida devocional? Vida devocional é uma prática contínua, aqui é uma prática contínua e intencional de cultivar um relacionamento mais profundo com Deus através de atividades como oração, leitura bíblica, meditação nas escrituras e outros exercícios ou disciplinas espirituais. Então, oração está dentro da vida devocional. A vida devocional é um conjunto de disciplinas, de atividades relacionadas à nossa vida com Deus, com a palavra de Deus. Então, dentro da vida devocional vai estar a oração, vai estar a leitura da palavra de Deus, vai estar o jejum, vai ter a comunhão com os irmãos e por aí vai. Então, a vida devocional é uma prática contínua e intencional de cultivar um relacionamento mais profundo com Deus e envolve todas essas atividades. Vamos lá.
Qual a importância, né, da vida devocional na vida cristã? Qual a importância dela? Ela é importante porque fortalece a nossa conexão pessoal com Deus, facilita o crescimento espiritual e moral e oferece orientação e paz diária para experimentar a paz de Deus que excede a todo entendimento, para facilitar o nosso crescimento espiritual. É essencial desenvolver, ter uma vida devocional, ok? Então, por isso que ela é tão importante. Bom, estamos chegando no final da nossa aula. Vamos falar agora sobre 3 malefícios de não ter uma vida devocional e vamos falar sobre 3 benefícios de se ter uma vida devocional. Vamos lá? Bom, irmãos, tem uma frase que também é um princípio bíblico que diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu não desenvolvo, se eu não invisto tempo na minha vida devocional, eu vou colher coisas ruins. Eu vou ter dificuldade de me relacionar com Deus. Eu vou ter dificuldade de crer nas promessas de Deus. Eu vou ter diversas dificuldades na minha caminhada cristã. Por quê? Porque eu não estou plantando. Eu não estou investindo tempo no meu relacionamento com Deus através da vida devocional. Então, vou falar com vocês aqui a respeito de 3 malefícios que ocorrem, né, com as pessoas que não têm uma vida devocional. Vamos lá? Vamos conhecer esses 3 malefícios. Primeiro, fragilidade espiritual. Sem a prática constante da vida devocional, nos tornamos espiritualmente frágeis, menos capazes de enfrentar desafios e tentações. Quando nós não temos uma vida devocional, quando nós não temos vida com Deus, não investimos tempo com Deus, nós ficamos frágeis espiritualmente, ficamos frios, vamos esfriando e nos tornamos também incapazes de enfrentar desafios e tentações. Tem tentações que são realmente muito grandes, né? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer que não lhe veio tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também o escape para que possais suportar. Toda tentação é suportável, porque Deus é fiel, Ele não vai deixar que a gente seja tentado acima do que a gente pode suportar, certo? Isso é o que a Bíblia diz. Porém, se você não tem uma vida devocional, se você não tem uma vida de oração, se você não tem um bom relacionamento com Deus, essas tentações se tornam gigantes. Pequenas tentações se tornam gigantes diante de você. Por quê? Porque você se torna frágil espiritualmente. Então, orar, ter uma vida devocional te fortalece diante das tentações. E não tem como ninguém dar desculpa, eu caí na tentação porque foi mais forte do que eu. Não, Deus não deixa a gente ser tentado acima do que a gente pode suportar. Mas não ter uma vida devocional torna essas tentações imensas e nos tornam frágeis espiritualmente, ok? Por isso é importante ter uma vida devocional, tá? E esse é um malefício que a gente colhe se a gente não ter essa vida devocional. Vamos lá, continuando. Segundo, perda de direção e propósito. A falta de um tempo dedicado a Deus pode resultar em confusão e incerteza sobre as decisões e o propósito da vida, pois a orientação e a sabedoria divina são menos acessadas. Então, quando eu não tenho uma vida devocional, não tenho uma vida de oração, de jejum, de meditação na palavra de Deus, eu fico privado das orientações divinas. Eu fico privado da fonte da sabedoria que vem de Deus. Então, não ter essa vida devocional
causa esse malefício. Por isso muitas pessoas estão na igreja perdidas, não sabem qual é o propósito da vida dela, qual é o propósito dela na igreja, não tem direção para nada, não sabe para onde vai, está perdido. Por quê? Provavelmente a sua vida de oração, a sua vida devocional é uma vida pequena, uma vida superficial. Por isso, a vida devocional é essencial para todos. Se você quer ter mais direção, se você quer estar mais dentro do propósito de Deus, a sua vida devocional precisa estar em dia, porque senão esse malefício é algo que você vai ter muita dificuldade para superar, tá bom? A perda de direção e de propósito. Vamos lá, terceiro e último, isolamento da igreja, outro malefício que a falta da vida devocional causa. Sem a conexão regular que vem através de práticas devocionais, como a oração e o estudo da palavra, podemos nos sentir isolados e desconectados do corpo de Cristo, o que diminui o apoio espiritual e a interação positiva com outros irmãos. Quando uma pessoa não tem uma vida de oração, uma vida devocional, ela sente muita dificuldade de estar nos cultos, de estar se relacionando com outros irmãos. Irmãos, pode ter certeza, essas pessoas que falam muito, não precisa ir para a igreja para ter vida com Deus, os que chamam de desigrejados, né? Enfim, essas pessoas, você pode ver, essas pessoas não têm uma vida de oração, não têm uma vida devocional. Porque quanto mais a gente ora, quanto mais a gente desenvolve uma vida de oração, uma vida devocional diante de Deus, mais na casa de Deus nós queremos estar. Mais perto dos nossos irmãos em Cristo nós queremos estar. Então, se você não tem uma vida devocional, provavelmente essa desconexão do corpo de Cristo vai ser uma dificuldade muito grande para você superar. A vontade de ir para a igreja, de estar envolvido nas atividades da igreja, vai ser um grande desafio para você. Então, olha só como é importante a gente ter uma vida devocional em dia. Se nós não tivermos esse malefício, né? Essa tentação de nos isolarmos, de estarmos desconectados do corpo das atividades da igreja, vai nos assombrar, vai ficar no nosso pé o tempo todo. Então, esse aí é o terceiro malefício de não ter uma vida devocional. Vamos continuar? Agora vamos falar sobre 3 benefícios de ter uma vida devocional. Assim como não ter uma vida devocional me traz prejuízos, me traz malefícios, ter uma vida devocional me traz benefícios. E vamos ver alguns deles agora. Primeiro, fortalecimento da fé. A vida devocional regular aumenta a compreensão. Deixa eu botar a setinha aqui. Vamos lá. A vida devocional regular aumenta a compreensão e a confiança nas promessas de Deus, fortalecendo nossa fé, o que nos prepara para enfrentar as adversidades da vida com maior resiliência e confiança. Então, a nossa vida devocional gera em nós confiança, fé, esperança nas promessas de Deus. E esse é o primeiro benefício que eu gostaria de destacar e que é importante você anotar, ok? Vamos lá. Continuando, né? O outro benefício muito importante que a vida devocional nos proporciona é a clareza de pensamento e de decisão. Através da oração e do estudo da palavra, né, do jejum também podemos incluir, né, adquirimos clareza e sabedoria divina, o que melhora a tomada de decisão e a capacidade de discernir a vontade de Deus em situações complexas. Existem momentos em nossas vidas, irmãos, que às vezes é difícil tomar uma decisão. Às vezes é difícil entender qual é o melhor caminho, qual a melhor atitude a ser tomada, né? E a vida devocional que nos deixa mais perto de Deus, nos deixa mais íntimos de Deus, nos ajuda, né, a clarear os nossos pensamentos e a tomar decisões mais assertivas. Então, esse é um benefício
muito importante também que a vida devocional nos proporciona, tá? A clareza de pensamento e a facilidade em tomar decisões. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais sábio nós nos tornamos, ok? Vamos lá? Terceiro e último benefício que eu gostaria de destacar é a transformação comportamental. A vida devocional me traz um benefício muito importante, que é a transformação comportamental. Todos nós precisamos estar constantemente mudando, modificando, melhorando o nosso comportamento, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então a gente precisa sempre estar melhorando em alguma coisa. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 dia após dia, né? Até que vai se tornar dia perfeito. Então, aos poucos, a gente vai melhorando. Nosso comportamento ele vai sendo moldado pelo Espírito Santo conforme a gente nós vamos nos relacionando com Deus através da nossa vida devocional, tá? Vamos lá, transformação comportamental. Com uma fé fortalecida em uma mente clara, né, que foram os benefícios que nós já falamos anteriormente, somos capazes de manifestar o fruto do Espírito em nossas vidas, como amor, paciência e bondade e outros também, tá bom? Eu destaquei só 3 aqui. Melhorando assim nossos relacionamentos e influência sobre os outros. Se nós não temos um comportamento transformado pelo Espírito Santo através de uma vida devocional, como vamos influenciar outras pessoas a mudarem o comportamento delas? Ok? Nós somos sal e luz do mundo, ok? Mas a luz precisa iluminar, o sal precisa salgar, precisa preservar. Então, a gente precisa ter um comportamento aperfeiçoado, controlado pelo Espírito Santo através da vida devocional, para que a gente possa, a partir daí, aí sim, influenciar o comportamento dos outros e influenciar uma mudança, né? Provocar uma mudança positiva no mundo. Bom, estamos encerrando a nossa aula. Calma que ainda não acabou. Vamos encerrar a nossa aula, mas antes eu queria fazer uma rápida recapitulação com você, antes de chegar no último slide, só falta mais um slide. Queria fazer uma rápida recapitulação com você para a gente relembrar pontos importantes da nossa aula, ver o que a gente aprendeu hoje, tá ok? Espero que você tenha anotado. Se não anotou, você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. Essa é a vantagem, né, de uma aula gravada. Mas vamos lembrar juntos aqui algumas coisas que a gente falou, né? O último que a gente falou agora, deixa eu abrir aqui, mas deixa eu diminuir aqui para a gente ir lá do início, tá? Falamos sobre a oração, né? O que é oração, falamos sobre 5 estratégias para desenvolver uma vida de oração, falamos sobre 3 coisas que acontecem quando nós oramos, que é a fé renovada, nosso relacionamento com Deus se torna mais profundo e nos fortalecemos diante das adversidades. Falamos sobre o poder da oração e qual é o tipo de oração, né? A oração de quem tem poder, né? Vimos que a oração do justo é poderosa e eficaz, né? E começamos a falar, né, sobre o que é uma vida devocional. Explicamos o que é a vida devocional, falamos sobre a importância dela na nossa vida cristã, né? A vida devocional fortalece a nossa conexão pessoal com Deus e nos traz, né, malefícios e benefícios. Citamos 3 malefícios, né, que é a fragilidade espiritual, né, a perda de direção e propósito e o isolamento da igreja. E falamos sobre 3 benefícios de ter uma vida devocional, que é o fortalecimento da fé, a clareza de pensamento e facilidade em tomar decisões assertivas, e também um outro benefício é a transformação comportamental. Então, esse aqui é o resumo, né? A recapitulação da nossa aula de hoje. Mas vamos voltar lá para a gente encerrar. Bom, esse texto aqui, eu não posso encerrar essa aula sem
deixar um texto para vocês meditarem. E esse texto aqui é muito, muito importante para nós. Bom, Mateus capítulo 7, né, versículos 24 até o versículo 27, aqui nesse texto, Jesus vai nos falar sobre uma realidade. Não é suficiente a gente dizer que é abençoado, que tudo vai dar certo e profetizar, se a gente não estiver em conformidade com esse texto bíblico que a gente vai analisar agora, que nós vamos analisar agora, ok? Então, olha só o que diz Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, ou seja, todo mundo que escuta estas minhas palavras, ou aquele que lê a Bíblia, que escuta as promessas, as palavras de Jesus, né, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E por que que a casa desse cidadão estava edificada sobre a rocha? Porque ele ouviu a palavra de Jesus, leu a Bíblia, conheceu a palavra de Deus e colocou em prática. Então, o que vai definir... Deixa eu voltar aqui. Pronto. O que vai definir se a minha vida, se a sua vida estará edificada sobre a rocha, não é apenas sobre o que eu digo. Eu posso dizer, a minha vida está edificada sobre a rocha. Amém, eu creio nisso. Porém, se eu escuto as palavras de Deus, se eu leio a palavra de Deus e não coloco em prática, são apenas palavras. São apenas palavras humanas. E Jesus deixa bem claro no texto. Deixa eu voltar lá. Né? Vou botar aqui, peraí. Pronto. Voltando aqui no texto. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, a condição principal aqui para que a sua casa, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos estejam edificados sobre a rocha, está condicionado a você praticar ou não a palavra de Deus. Então, falamos aqui, né, um bom tempo de aula aqui, falando sobre a importância da oração, a importância da vida devocional, e na escola bíblica tantas matérias maravilhosas, mas não adianta nada a gente ouvir tanta verdade da palavra de Deus e a gente não praticar. Então, o que define se a minha casa está edificada sobre a rocha ou sobre a areia é o praticar aquilo que eu escuto, aquilo que eu aprendo. E no versículo 26, né, Jesus ele fala que aquele que ouve a palavra, que ouve as palavras dele e não as cumpre ou não coloca em prática, é semelhante ao homem que edificou sobre a areia. E veio as mesmas adversidades. Perceba que as adversidades são as mesmas. Deixa eu botar aqui. Pronto. As adversidades são as mesmas. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Perceba que as adversidades são as mesmas daquele que colocou a palavra de Deus em prática. E desceu a chuva e correram os rios e sopraram os ventos. Então a adversidade veio de igual modo para as duas pessoas. Mas só sobreviveu, só ficou de pé a casa que estava edificada sobre a rocha, e a condição para que a casa fosse edificada, estivesse edificada sobre a rocha, é o praticar a palavra de Deus, colocar em prática aquilo que a gente escuta. Então eu fiquei aqui quase uma hora falando, quase uma hora, espero que você tenha chegado até o final dessa aula. Fiquei quase uma hora falando aqui, né, a respeito, né, da importância da gente ter uma vida de oração, da importância da gente ter uma vida devocional. E não adianta nada, não vai adiantar nada se a gente não colocar essas verdades bíblicas, essas verdades da palavra de Deus em prática. Então, se eu entendi, se eu ouvir que a oração aumenta a minha fé, melhora o meu relacionamento com Deus,
melhora o meu relacionamento com os irmãos, me deixa mais forte diante das adversidades. Tudo que eu preciso fazer agora é colocar em prática, ou seja, orar mais. Colocar as estratégias, né, que eu falei aqui, ou outras estratégias que você possa ter, em prática, em ação. Então, a pergunta que eu sempre gosto de fazer no final das minhas aulas é a seguinte: e aí? E agora? O que você vai fazer com todo o conhecimento que você recebeu dessa aula? O que vai definir se sua casa será edificada sobre a rocha ou sobre a areia não é o que você diz apenas, mas é o que você faz com aquilo que você aprende, recebe da palavra de Deus. Eu espero de coração que você tenha gostado da aula, espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha sido didático o suficiente. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários, mas eu quero que essa aula seja uma aula que você não venha mais esquecer, não esquecer de mim, mas esquecer das verdades bíblicas que foram abordadas nessa aula. A vida de oração, uma vida devocional não é opcional. Se você quiser ter uma vida cristã autêntica, firmada, uma vida de santidade, uma vida de relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, não tem como não orar e não ter uma vida devocional através da oração, do louvor, do jejum, da meditação da palavra de Deus. Muito obrigado por assistir a aula até aqui e a gente se vê numa próxima aula. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima. Graça e paz. Tchau, tchau.